1, 2, 3. Quero ser feliz também. Navegar nas águas do teu mar. Desejar para tudo que vem. Flores brancas, paz e Iemanjá. A trilha sonora de bilhões. Deu uma desafinada no começo. Mas tudo bem. Culpa dela, viu? Culpa dela. Yasmin entrou desafinadíssima. Nossa, ainda bem, culpa dela. ainda bem que ela não canta. Ainda bem, né? Fala no microfone aqui, ó. Ainda bem. Ainda bem. Então, só nesse início eu já comecei com a pauta de hoje, né? Exatamente. Mas tudo bem. Faz direito. Me agressivando. Canta direito, e daí que você não sabe cantar? Me agressivando. Vamos lá, começando mais um podcast aqui, depois de muito tempo, né? O pessoal pediu, o pessoal tava aqui, Nossa, o em direct brancos, cheio, mandando direct que a gente cheio, falando, quando vai voltar, eu quero a segunda temporada, e aqui nós iniciando a segunda temporada. Como assim, teve a primeira? Como assim? Sem Não tava graça. sabendo. Sem graça. Vamos lá. Vamos apresentar aqui os nossos participantes de hoje. Aqui à minha esquerda nós temos... Eu falo. Ok, É isso? Dangler do primeiro C. Ótimo. Raíssa Tostes, do segundo B. Tostes. Maicon que ter o Douglas, tosse. segundo C. Yasmin Alves, segundo B. E eu, Armendes, Uau. coordenador. Chega, né? Não, Raíssa Tostes, eu ia falar Raíssa É Tostines. Tostes, tá? Tostes. Deixa Tos- a Mandinha saber, viu? Olha, que isso, gente. Pode não. Tostes, é isso. E esse é da sua mãe mesmo, né? É. Ah, tá. Ele é o quê? Ele é... Da Não onde que é? faço ideia. Ah, você não faz ideia? É Tostes. Só é Tudo bem, Só sei tudo que bem. é Tostes. Não, sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Começando esse podcast, hoje nós temos uma pauta em evidência para nós estarmos trabalhando, que é sobre comunicação não violenta, né? Então, nós vamos falar hoje especificamente sobre comunicação não violenta. Então, o que vem a ser comunicação não violenta? Faz aquela encenaçãozinha de novo. Faz. Ai, esbarrei na Yasmin. Meu, por que você esbarrou em mim? Vou arrebentar a sua cara. Aí na verdade é a comunicação violenta, né? Mas não tem que dar o exemplo primeiro da violenta e depois da não violenta? Pode ser. Então. Então, beleza, você encenou aí a comunicação violenta. isso. Agora faz a não violenta. Esbarrei na Yasmin. Poxa, perdão, 1000 desculpas, foi sem querer. Foi. Vamos explicar, pessoal, que às vezes eles estão assim, ué, mas de novo por quê? É que a gente gravou um podcast, gravamos um episódio inteiro aqui, ó, maravilhoso. Tava incrível. 35 minutos Super bem natural. trabalhados, e aí deu problema no áudio. Então nós vamos agora regravar. Estamos regravando, aliás. Beleza. Dangler, você não estava no outro, né? Não. Ótimo. Então vamos aqui começar... Concordo, Não, concordo. ótimo, porque assim, o Dangler vai ser a nossa cobaia. Ah, que graça. A gente usa o Dangler como cobaia. Dangler, me dá... Você já presenciou algum exemplo de comunicação violenta dentro Com da certeza. escola? Dentro da escola? Mas foi com você? A risada entrega. Já. Já? Conta aí pra Conte se um você pouquinho puder. para nós. Conta como é que foi essa experiência. Como é que aconteceu isso aí? Assim, foi mais por brincadeira, mas... Mas magoou? Menina rindo pra caramba. A nossa A choque, diretora chorando. tá ali rindo, provavelmente foi porque ela que fez a comunicação violenta com o Dangler. Olha só. Enfim, não liguei muito, não. Não ligou muito? Não, eu Mas o que retribuí. houve? Eu retribuí a violência. Não, como foi? basicamente. Conta aí pra gente Já como é deu que um foi. socão nela. assim. Poxa, pensando em exemplo, não fez, assim... Coisa pra poder falar no... Travou. É isso. Ok, É isso, fé, família. É isso. Tchau, boa noite. Boa noite, acabou o podcast. Não, mas Cara, ô, Yasmin, você tinha citado um exemplo da outra vez. Repete ele aí pra gente aquele seu exemplo da comunicação violenta. Qual exemplo? Não o que aconteceu lá que você falou na escola. Já esqueceu? Esqueci. Memória Então, fraca. tá vendo? Não Memória foi o do fraca. professor de ciências? Que é todo professor de ciência, né? Que... É. Que foi que... Você inventou na hora, né? Pode Não. falar. Era mentira, agora ela não consegue Não, que repetir. sempre na aula de ciências, na minha outra escola, tá, gente? Não é nessa. Isso. Na minha outra escola, na minha antiga escola,
Sempre na aula de ciências, o professor ele sempre pegava, trazia os livros pra sala e dava pros alunos. E aí ele passava 10 páginas, não era nem brincadeira, era 10 páginas que ele passava. E era pra você resumir tudo, aquelas 10 páginas em uma aula só. Que aula é essa? E aí eu bem, né, certa, porque pra mim eu tava certa, porque aquilo não é aula, né? Você tem que cobrar o professor. Aí eu peguei e comecei a bater boca com ele, porque pra mim aquilo não tava certo. De pegar, só jogar lá nos alunos, ele nem explicava, só falava resuma, leia, resuma e acabou. E eu pegava e ficava batendo boca com ele. É sobre. Era uma comunicação violenta. Aí é comunicação. De ambas as partes? Não me orgulho disso. De ambas as partes. Ambas as partes, né? Mas não me orgulho disso. É, tanto você quanto o professor. Então aí a gente podia classificar que os dois estavam errados, né? Ele tava errado. Ah, ele estava Eu tô errado. sempre certa. É, a Yasmin tá sempre certa. Ela nunca passa frio. Pois ela está coberta de Coberta razão. de razão, é. E aí, Raíssa, você também tinha citado um exemplo. Fala aí pra gente aquele exemplo de novo. Ah, perdeu toda a graça, né? Perdeu, falar de né? novo. No Que começo é sempre tristeza. mais legal. Ah, mas foi que uma menina arranjou briga comigo na escola. Porque eu era muito princesa. Literalmente. Eu tô falando sério, tá? Tudo bem. Não, a gente acredita que você era muito princesa. Foi assim. Eu tava bem plena lá, fazendo minha lição. Aí a menina ficou tacando bolinha de papel em mim. E detalhe que eu era nova na escola. Aí, beleza. Eu fui lá, falei, menina, para, por favor. Por favor. Por favor, tem que estar inclusa. Né? Aí depois ela não parou, aí eu fui lá, contei pro professor. Aí ela ficou brava, porque eu contei pro professor. Aí na hora da saída, quando eu penso que não, a bonita me aparece lá com mais 2 meninas pra querer caçar confusão comigo. Aí deu todo um bafafá lá, fizeram roda de briga lá em volta da gente. Aí empurraram essa menina pra cima de mim e ela já veio pra cima. Aí eu bati nela. Usando os ensinamentos do pai dela. hein? É, porque eu fui Detalhe, treinada. o pai dela ensinou ela a se defender. Isso Ensinou foi autodefesa. autodefesa. Ah, então quer dizer, a comunicação violenta acabou gerando uma agressão física. Isso. Olha só as consequências de uma comunicação. Às vezes é um erro de comunicação. E aí, E acabou que no final, quando a gente conversou e tudo, ela queria ser minha amiga depois. então, eu ia falar isso agora, porque a gente não comentou isso da outra vez. Mas então quer dizer que no final, vocês acabaram virando amigas. Não, eu não, porque eu não sou falsa. Não, tem isso por aí. Mas ela queria ser sua amiga. Ela agiu como se nada tivesse acontecido. É. Incrível. E engraçado é que normalmente quem esquece é quem bate, né? Não quem apanha. Mas eu não apanhei. Então, você que guardou no coração, ela... Não, eu não fiquei com a dor no coração, mas... Meio estranho, né? Não, mas aqui, qual que era o motivo mesmo da briga? Porque ela tacou isso- bolinha em mim e eu Ah. contei pro professor. Ah, é verdade. Então, você fez o certo. Você partiu primeiro pra conciliar a situação. Imagina se eu tivesse ido lá e tá enfiado... Feita ela engolir a merda da bolinha. Aí você seria Aí, errada. então você eu tava procurou certa. a professora conciliar, só que ela não aceitou bem essa situação. Exatamente. É isso. Comunicação. A gente tem que procurar exercer a comunicação não violenta dentro da escola. Que a comunicação não violenta é aquela onde a gente procura, né, agir. Fala a palavra que você falou outro dia, Maicon. Empatia. Empatia. Olha, o nosso Empática. Maicon fala tão bonito. Eloquente. Grandes. Que menino Ah. eloquente. Mas a empatia, ela... O que é empatia? Se colocar... Se colocar no lugar do outro. Exato, se colocar no lugar do outro, tratar o outro da forma que você gostaria de ser Não tratado. fazer com o amiguinho que você não gostaria que fizesse com você. Exatamente, tudo isso é uma empatia, né? E a gente tem formas de agir, não só dentro do ambiente escolar, aqui, porque nós estamos dentro do ambiente escolar, mas dentro da vida, né? Imagina... Você vai num ônibus, num transporte coletivo, alguma pessoa esbarrou em você, você vai reclamar. Como não esbarrar numa pessoa no transporte coletivo? Impossível. Então, Principalmente no metrô. Nossa. principalmente no metrô. No Imagina. metrô, onde você não tem espaço, você tirar o pé do lugar, você não coloca ele mais no mesmo lugar. É. Triste, triste, triste. Mas aí, Dangler, você já presenciou agora um exemplo de comunicação não violenta? Por exemplo, a pessoa foi lá, esse exemplo que a gente citou, a pessoa esbarrou em você e falou, desculpa, olha, foi sem querer, já viu, presenciou? Claro, o melhor exemplo, eu. Ah, você sempre faz isso? Incrível. Você é muito bem educado, Dangler. Nossa, aqui você é um gentleman. É um 10. É um 10-10. Não, mas mas vamos lá, vamos ser mais abrangentes assim, né? A gente tem aqui na escola diversos exemplos de
situações que às vezes geram, vamos lá, supor. Às vezes você tá brincando, vamos lá, a Yasmin e a Raíssa, que são da mesma sala. Tá brincando uma com a outra de jogar coisa uma na outra, elas têm a liberdade pra isso. Eu quase taquei uma taqueira. Uma taqueira? Taqueira. Que é seria uma taqueira? Desculpa, é a dicção boa da gata. Aham. Quase taquei uma cadeira na bonita aí, ó. Uma cadeira? É. Foi. Por? Umas brincadeiras idiota aí. Amizade, Quem começou? coisa linda. Ela. Foi ela. Foi ela. É bem coisa Não, de mas irmão, tá tudo né? bem, a Eu acho gente que se isso aí já não ama. é nem mais a comunicação não violenta. A comunicação violenta já é agressão isso Agressão aí. Já pode violenta ter uma ainda. agressão violenta isso aí. Mas antes teve Teve o quê? a comunicação violenta. É sobre. Foi É só paz e amor. evoluindo, né? É paz e amor. A gente Paz e se ama, amor. né? Mas é gema, né? É gema. Entendi. Gema é assim mesmo. Ah, quanto amor. Ai, Jesus. Mas acontece, vamos lá, vamos supor. Aí você foi jogar uma coisa brincando na Yasmin, aí você não é boa de pontaria, você erra. Pior que eu não sou mesmo. Aí, ó. Aí acerta o coleguinha, o outro coleguinha. Aí dá o ruim. outro coleguinha já não é muito seu fã, né? Às vezes já não tem aquela afinidade com Que você. não é o meu caso, tá? Que não é o caso Eu tenho dela. muitos fãs. E aí acontece o quê? Aí acontece aquilo. Se você não pede a desculpa na hora, né? Se você Dá não ruim. age com a comunicação não violenta, você fala, "Ô, desculpa, não foi sem querer, olha." Não, mas toda vez que eu cometo um erro, eu peço desculpa. Rindo. Nunca. Porque Ah, eu você não nunca cometo erra, erro. né? Ah, tá bom. Acredita, Então tá. acredita nela. Ah, é. Mas já aconteceu isso com você, Dani? De você às vezes vai brincar com alguém, outra pessoa sendo ofendida? Cara, eu já levei uma bolada na cara, porque o povo tava brincando de tacar a bola um no outro. E aí você levou a bolada. Eu levei a bolada. E a pessoa pediu desculpa? Pediu. Ah, que bom. Fiquei com raiva, mas... Quem né? que levou quando eu levei bolada na cara? Ninguém pediu desculpa, não. Quando? O Kevin. O Kevin? Você também. levou do Detalhe, Kevin? quando? Mas por quê? O Kevin. Não. No vôlei? No jogo de vôlei? Foi. Não, foi. Ah, mas é do jogo. Mas não pediu desculpa. Só da bolada e saiu. Não, mas É. aí é do Ele jogo, tava né, com filha? raiva Aí, de ó, você. taquei, Ele tava tramando ele fazer fez o isso há ponto. muito tempo. É. Ele fez o ponto? Não. Ah, então... Não, como não fez? Fez na cara dela aí, ó. Não, Ah, na na sua minha cara. cara, foi. Então, Nossa. ele comemorou Fiquei cheia ainda. de ódio. Fiquei cheia de ódio depois. Ele ainda comemorou. Ainda ainda. comemorou, isso que é o pior. Nossa, eu fiquei cheia de ódio no dia. Eu tava quase pra cometer uma comunicação violenta ali. Ai, Não ai. digo nada. É difícil. A gente tem momentos em que a comunicação não violenta é difícil de exercer. Sim. Claro, nós não somos, assim, próximos de todas as pessoas as quais estão aqui, né? Dentro do ambiente da sala de aula, tem 40 pessoas. Você fala, não, eu gosto de todo mundo aqui. É ser muito falso, né? Da minha sala, eu gosto da maioria. Nossa, é ser muito falso. Não, é sério, não é que eu não gosto da maioria. É assim, Na maioria, eu né, sei de todos. conviver. Ah, saber Sei conviver ao conviver, meio. mas, Então, tipo, a maioria eu gosto. É isso. Ela Eu só gosta convivo porque ela não fala com ele. isso é Mentira, igual a Valéria. música dos Titãs, que, na verdade, a letra é do Roberto Carlos. É preciso saber viver. Incrível. E, Quase na cantei verdade- a música dos Jovens Titãs. Dos Jovens Titãs, o que tem a Não, fiquei ver? errado. Tá se falando de Titãs? Ah, Titãs, a banda, né? Olha, você tá... tá bom. Ah, Mas vai ler a- o filme. É que eu sou a nova A geração. gente tinha que ser... É preciso saber conviver. Conviver. Muitas pessoas não sabem conviver em sociedade. E é engraçado a gente comentar porque a gente passou um tempo afastado um dos outros aí, na pandemia, Sim. todo mundo, cada um no seu canto, e a gente ainda está reaprendendo a conviver. Então, por quê? Porque você passa um ano, o nosso corpo se acostuma, então vocês acostumaram-se a conviver com poucas pessoas. E agora a gente está reaprendendo a conviver novamente com muitas pessoas. Com os primeiros dias de aula não foram difíceis para vocês? Não. Ah, não? Eles já se conheciam, né? É porque já se conhecia já. Só então. eu que era nova. Ah, e você que era nova, como foi os primeiros dias de aula para você? Ah, foi legal. Maicon, você também que era novo na Eu escola. falava com gostei ninguém. muito, não. Aí, ó, obrigado, Maicon. Falar com exemplo. pessoas que são verdadeiras. Mas eu não tô mentindo, foi tranquilo. As pessoas me receberam muito bem aqui. Porque você é princesa. É Tijolada. lógico. Todo mundo me ama. É que o Maicon era novo no bairro também, Novo né? No bairro também. Novo no Eu bairro. mudei pra cá, aí... Foi durante a pandemia que Mas você Mas se eu mudou? também era nova no Eu bairro, ainda parceiro. Ainda fiz nono ano aqui. Ignorou Comecei nono ano total. aqui. E aí eu fiz só o primeiro mês, só em fevereiro, porque em março já começou a pandemia. Então já tá. entrou em isolamento. Então não teve tempo de fazer amizade com ninguém. Aí volta no No primeiro no ano. primeiro ano e ainda meio remoto, tinha aula online, mas tinha a opção de vir pra escola também. Eu não sou besta em nada, fiquei em casa. Aí quando volta é lá já depois das férias no meio do ano. Foi em Quando volta agosto. realmente pra escola em agosto. E aí não foi tão fácil assim de início, mas Depois acostumou? depois acostuma. Você não tava, você tava em outra escola ano passado, né?
Que escola você tava? Eu tava em outro estado. Ah, você tava em outro estado? Tava em Minas. Em Minas. Nossa, olha, diferença, olha, diferença cultural. É, Porque lá no... É pão de queijo na merenda? infelizmente não. Não é, né? Era Ah. feijão Que tropeiro. triste. Eu aqui Feijão tropeiro? concordando Aí, sem ó, saber. Eu ia adorar estudar, É. eu ia adorar maravilhoso. estudar em Minas. Feijão tropeiro na merenda? Agora na Bahia era biscoito com suco normal. Você morou na Bahia também? Eu sou da Bahia, fui morar em Minas e depois em São Paulo. Ah, ele veio descendo pra Incrível. até chegar em São Paulo. Ano que vem você tá no Paraná. Cultura. Eu não vi isso, não quero ver. Ok. Ah, dia, é. quem sabe. Mas aí, como é que foi o retorno lá? Eu tava aqui no primeiro ano, foi quando voltaram as aulas. Você tava o quê? Tava aqui. Foi quando acabou a pandemia, eu tinha entrado aqui. Tipo, começo do ano. Quando voltou às aulas, ele veio pra Ano São passado. Paulo. Não, Esse esse ano. ano. Esse ano. Mas lá as aulas não voltaram no passado? Ah, então... Nossa. O seu retorno para as aulas foi esse ano mesmo? Ah, tá. Entendi. Que incrível. E aí, vamos voltar a falar aqui. A gente tem a comunicação violenta, né? A gente citou aqui, que nem Yasmin citou um exemplo do professor, né? E a gente tem que entender que a comunicação, né, com professor-aluno, ela às vezes é meio conflituosa, né? Porque às vezes o aluno ele não entende o lado do professor e às vezes o Vice-versa. professor não entende o lado do aluno. A Yasmin citou um exemplo aqui, né, dela, que o professor não teve a sabedoria. Você, Raíssa, já teve algum exemplo? Eu, com o professor? Com o professor, assim, do professor... vamos dar um exemplo, não de você, mas do professor chegou com uma comunicação violenta pro seu lado. Você já presenciou isso? Ah, nunca que deu BO, mas já teve professor assim que era meio estranho comigo. É uma professora, na verdade, de artes. Ela não gostava de você? Professor É, de artes é chato, eu viu? acho que ela era... Poxa. Não é, não. É de Olha, homem, eu amo a aula de arte, sério, eu amava muito. Aí depois que eu conheci ela, A né, aula, eu não passei o a professor. odiar. É sobre. Sei lá, eu acho que ela era meio homofóbica, não sei. Entendi, Mas nunca deu BO. entendi. Eu tinha citado outro exemplo de comunicação violenta do meu amigo, o gay. Ah, repete ele aí pra gente, Da- por favor. Que tinha um menino... Ele era da minha sala. E aí ele não ia com esse meu amigo gay. Eu não vou citar, não. Eu vou botar um nome aleatório, Daniel. Aham. Gay. O gay. O Daniel é o gay. Certo. E aí o João é o que fazia... O homofóbico. brincadeirinha, o homofóbico. O João não ia muito com a cara do Daniel. E aí sempre ficava chamando, fazendo comentários homofóbicos, isso e aquilo. E aí teve uma vez que o Daniel pegou, se irritou e aí partiu pra cima. Só que nesse momento eles estavam no ambiente escolar, né? Dentro da sala. Esse meu amigo gay, ele pegou uma cadeira do inspetor no corredor e saiu correndo atrás do José. José não, do João. Eu vou misturando o nome. Do João. E tacou a cadeira nele. Ele tinha... Eu não sei se tinha falado no outro, mas, tipo, tinha cortado aqui, sabe, nele. E aí, no final, os dois foram expulsos. Aí, por causa de brincadeiras bestas. De brincadeira besta. Querendo ou não, o Daniel ele não estava errado. Estava errado no ponto de partir pra agressão. Mas ele que estava sofrendo... Ele tava agressão sofrendo também. bullying, né? Tava sofrendo bullying. Homofobia. Homofobia. E às vezes a gente vê, né, brincadeiras, né, que aí não ocasionam agressões, né? No caso aí, a gente tem aí exemplos da bolinha de papel, como o caso da Raíssa citou, a bolinha de papel. E O motivo besta é esse, motivo- né? é um Nossa, motivo que besta. vergonha. Exatamente, né? Mas foi o que a gente falou, a pessoa tá com a bolinha, às vezes tá brincando com o outro, tacou em mim, falou, a pessoa fala, desculpa. Então, quer dizer, aí é isso, né? Exercer a empatia. Muitas pessoas não sabem exercer a empatia. Muitas pessoas não sabem trabalhar o ego. Não sabem assumir o erro. Que muitas vezes nós erramos, todo mundo erra. A pessoa falar que não erra, sou eu. Mas todo mundo erra. É. Exatamente. Exceto eu, mas... Exceto Exceto eu, eu. mas todo mundo erra, exceto eu. Sou perfeita. Mas Não é aquilo, errei, eu tenho que assumir o meu erro e pedir desculpa, né? Eu até vou citar aqui novamente um exemplo meu, da questão do trabalho da aluna, né? Eu recebi um trabalho, solicitei um trabalho, a aluna me entregou o trabalho estava fora dos padrões que eu havia pedido. E você foi super humilde com Eu a fui menina. super humilde com a Muito menina, humilde, porque nossa. ao invés de eu falar para ela, né? Eu deveria ter falado. Essa seria a comunicação não violenta. Falado, olha, seu trabalho está fora do padrão, né? Infelizmente você vai ficar com a nota baixa. Ou eu poderia também ter falado, olha, seu trabalho está fora do padrão, refaça ele, né? Para melhorar. Não. O que eu fiz? Nossa, isso aqui tá um lixo.
Então, Que Se dó. fosse eu ia chorar. falta de sabedoria da Sou minha... muito Eu era sensível, novo, acho que era o meu segundo ano dando aula. Então, eu era novo na educação, não tinha a experiência que eu tenho Desculpa, hoje em dia, desculpa. né? Hoje eu sou experiente, hoje eu não faria a mesma coisa, né? Mas errei, eu sei assumir que aquilo lá foi erro da minha parte. E nós temos que ter essa consciência de assumir. Claro, não pedi desculpa pra ela na época. Não, mas hoje eu tô Aproveita aqui... e pede agora pra ela. onde Esqueceu quer o que nome. você esteja, exatamente, não lembro o nome dela. Me desculpe. Se você estiver assistindo, saiba Se que você estiver assistindo e eu falei que seu trabalho foi um lixo, Tava um desculpe. lixo? Tava. Tava Mas ruim? Mas ele não devia Não, ter falado aquilo. estava Desculpa. péssimo, mas me desculpe. Armendes, eu acho que é nisso daí que a gente encontra qual seria a importância da comunicação não violenta dentro da escola. Porque a partir do momento em que eu entendo que as minhas ações com o outro podem gerar consequências maiores para uma coisa que deveria ser menor, eu começo a trabalhar essa comunicação não violenta. Porque um exemplo que a Yasmin citou, de que uma coisa que não deveria acontecer dentro da sala de aula, né, se os alunos fossem instruídos a não terem esse tipo de atitude com o outro, e acabou gerando uma situação onde os dois são expulsos, onde um sai machucado. No seu exemplo, onde a aluna não gosta, e no outro podcast você ainda cita que a mãe da aluna foi atrás de você. Ah, é verdade, a mãe dela veio. Nossa, deu mó B.O. E o da Raíssa, de onde você leva de novo a uma briga, né? Então, assim, eu acho que realmente aí onde está a importância da comunicação não violenta dentro da escola. De fazer com que não haja conflitos, né? Como a gente estava presenciando também dentro da nossa escola, como o primeiro ano, com muitas brigas, realmente por não se comunicar. Então, acho que realmente aí que estaria essa questão da importância mesmo da comunicação não violenta. Exatamente. Às vezes a falta de diálogo é o que ocasiona tudo isso, né? Nós somos seres racionais. Então, como seres racionais, nós temos que primeiro dialogar, tentar entender, porque se a gente for para partir para agressividade, a gente está agindo como um animal qualquer. Mas muito disso de partir pra agressividade vem da criação, sabia? É extremamente verdade isso que você falou, porque eu estava conversando com a minha mulher outro dia, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, porque ela citou um caso de uma mulher que falou assim, não sei mais o que eu faço com o meu filho na escola, toda vez eu sou chamada para bater nele, sou chamada porque ele bate no colega, porque ele arruma briga na escola, não sei o quê. Só que quando chega em casa, qual é o tratamento que ela dá para ele? Então. Ela bate nele. O menino errou? Eu vou bater nele. O menino fez isso? Eu vou bater nele. O que o menino faz? Ele reproduz aquilo que ele aprende em casa. É porque a maioria dos adultos acha que bater educa. A maioria, não digo a maioria, mas tem alguns que ainda estão nesse pensamento. Antes de vir vir gravar o podcast, eu tava lendo, né, sobre o tema. E realmente, eles falam sobre isso. Foi um sociólogo que criou essa teoria, né, da comunicação não violenta, e não me lembro o nome dele. E ele realmente criou isso para a comunicação dentro dos lares, né, dentro das famílias, realmente. E ele cita que muitas vezes o pai, né, ou a mãe, independente de quem cuida da criança, tem essa ação com a criança, ela vai reproduzindo aquilo durante toda a vida dela. Né? Então, vai acontecer esse efeito manada porque o pai faz isso com a criança vai fazer isso com o filho dela futuramente, e assim sucessivamente. Né? Então, acho que isso realmente vem muito de dentro de casa também. E sabe o que é pior? Nem é culpa dos pais, porque os pais deles faziam isso com eles. Exatamente. Exato, mas é aquilo. Se eu tenho que ter a concepção de como foi a minha criação. Então, se tinha algo na minha criação que não me agradava, eu não vou reproduzir aquilo que eu não agradava. Então, eu já apanhei muito. Mas eu gostava? Não. Então, eu não vou reproduzir isso na minha filha. O que eu vou procurar fazer? Não. Vou procurar outros meios punitivos para ela. Até porque, se bater, educasse, né, realmente... Já tinha muita gente educada. Todo E mundo hoje em sabe dia é educar. muito fácil punir um adolescente. Tira o celular. Sem celular. Exato. Nossa, tirar um celular é muito... Nossa, o Uma adolescente... parte da Liga a internet, vai fazer Não, exatamente. celular. A Nada. pessoa... Não, o TikTok. É porque isso aqui o adolescente é viciado nisso aqui. Então... Todo mundo, na aquilo. verdade. E aí você chega aquilo, olha, então, você fez aqui, então me dá seu celular. Não, me dá seu celular. Só que aí tem que exercer a autoridade, que o adolescente às vezes fala, não vou dar nada. Como assim você não vai dar Nossa, nada? se eu falo isso, eu fico sem meus dentes. E sem o celular. Sem o celular ainda, sem os quer dentes e dizer, sem o celular. você já ia ficar sem o celular, agora você vai ficar sem o celular e sem os dentes. Aí a pessoa fala, mas sem celular é pior.
Mas é exatamente... Banguela com o celular. A questão do conflito, ele parte de casa, né? Eu achei uma coisa muito interessante, também vou dar me usar de exemplo, né? Mas que nós levamos a nossa filha na pediatra, aí a pediatra falou para minha esposa assim, né? Você e seu marido são calmos? Aí minha mulher falou, sim, em casa é tudo tranquilo, a gente não grita um com o outro, a gente também não tem o hábito de falar palavrão, nada disso. Aí a médica falou, a gente percebe, minha filha tem 1 ano, a médica falou, a gente percebe isso porque ela não é uma criança estressada, ela não é uma criança, assim, acelerada, porque quando os pais têm, a criança absorve aquilo, né? Então, se a criança vê os pais toda hora tendo conflitos... Ela absorve o que tá em volta. Exatamente, aquilo acaba estressando a criança, mesmo que nós não percebamos, mas aquilo é refletido na criança, e ela vai absorvendo aquilo, a criança é aquilo, tudo que ela vê, ela absorve muito, que nem uma esponja, ela vai absorvendo, e logo mais ela vai estar reproduzindo aquilo que ela vê em casa. Às vezes o pai quer brigar com a criança lá, para ela não falar palavrão, mas cada 3 palavras, 2 é palavrão. Como é que a criança não vai aprender o palavrão? Então. Se a criança não vai aprender o palavrão? Vai. Não precisa nem ser com a criança, né? Pode ser em direção a outras pessoas em casa. Exatamente. Ou às vezes está assistindo TV, ou então assiste também programas extremamente inadequados com a criança perto. A criança vai ver aquilo e vai absorver da mesma forma, né? E aí... Para isso que tem hoje em dia o Mundo Bita, o Bolo Fofo. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Mas é isso. O Michael tinha dado um exemplo, né, da mãe dele, né, que ensinou sobre comunicação não violenta, né? De uma forma indireta, mas ela ensinou, né? Eu cheguei em casa da escola com uma fome da bexiga, né? Não como na escola, e cheguei em casa com fome. E a mulher tinha limpado a casa toda, tava tudo bem organizado. O Michael, bem desleixado, foi colocar as coisas pra comer, uma bagunça na cozinha. Sentei, comi, beleza, coloquei o prato lá e voltei pra assistir a série. Essa mulher me levanta, né, pra ver o que tava acontecendo pela casa. E se depara com a pia suja. Ela olha pra minha cara e fala, meu filho, a situação agora é a seguinte. Ou você levanta e lava, ou eu vou fazer você vir lavar, que ainda vou pegar o prato na sua cara. Então, assim... Ela ainda me deu a opção de escolher aquilo que eu ia fazer, entendeu? Ela ainda me deu a opção de, não vou te agredir agora, mas se não fizer, aí eu vou usar a comunicação violenta com você sim. Aí, ó. Então, acho que, de uma certa forma, ela utilizou a comunicação não violenta. O modo de falar, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o modo de falar. Porque a gente tem um modo de falar com as pessoas que são próximas a nós, mas eu não posso reproduzir a mesma forma de falar com outras pessoas. Por exemplo, vocês têm a mania muito de xingar um ao outro, né? Adolescente é bem assim, eu vejo que é... Sem comentários. Chama... Mas é só quem tem intimidade, obviamente. Exato. Só que, vou dar um exemplo aqui comigo, né? Adolescente tem o hábito de chamar o outro de zão. Zão. Tá. Zão. Entendeu? Aí o menino veio dirigir-se a mim, que era o professor. E aí ele tava explicando o negócio dele. Não, professor, aconteceu não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei, não, mas não é assim. Ele, não, mas então, Zão. Aí eu, oi? Aí ele, não, professor, desculpa, não queria falar. Ele percebeu que ele tinha falado comigo, só que era natural dele, né? Ele não quis me ofender, era o natural dele. Aí eu entendi, aí eu falei, não, entendi, né? Mas eu, professor, eu não sou seus amiguinhos pra você falar desse jeito comigo. Ele, não, desculpa. Entendeu? E às vezes... Tem que se dirigir a ele como carequinha linda, da cabecinha brilhante. Aí tudo bem, aí pode. Mas é aquilo, se fosse talvez outro professor que não entendesse da mesma forma, daria um problema muito sério, aí ia chamar a mãe, olha, seu filho me chamou disso, seu filho me chamou daquilo. E às vezes é o linguajar da pessoa, né? A gente tem que entender isso também, entender o outro lado, ser empático. Ter esse tipo de empatia, entender. Meu irmão fala que eu não tenho, mas é mentira. Empatia? Por quê? Mas é mentira. Porque teve uma vez que ele tava trabalhando, né? E lá em casa, quando ele morava ainda comigo, tinha um banco, esses banquetas altos assim, sabe? E aí eu estava usando, né, pra fazer lição. E aí ele pediu o banco emprestado. Eu falei, não que eu estou usando. Ele falou, Yasmin, eu estou trabalhando. Me empresta o banco? Eu falei, não, eu estou usando. Ele falou, você é muito empática. Não. Empática não. Não. O oposto de empática, gente. Empático, gente, antipática. Isso. É só porque eu não quis dar o banco pra ele, porque eu tava usando. Ele pegou e falou que eu não tenho empatia. Nossa, só por causa de um banco. Só por causa de um banco. Você não pensou no lado dele. E no meu? Você tá Mas com o que você banco tava fazendo? Lição. Eu tava usando o banco. Complicado, galera. E aí?
Divide o banco. Diga nos comentários aí quem estava certo, o irmão da Cada um Yasmin sentava numa beirada, ou a resolvia. Yasmin que estava fazendo lição ou o irmão dela que estava trabalhando? Os dois sentam no chão. Joga o banco Seu irmão fora. é bem mais velho, né? Empatia. É. Nossa, olha, sorte. Ele deve ter uns 20, 21, 22 agora. Nossa, quando eu falei bem mais velho, pensei que ia falar, ele tem quase 30, 30, não? Ah, não. É tipo 4 anos de diferença. Ele já é velho, já. Pra mim, já tem É, filho. já é 10 anos velho. Eu tô Já é obrigado, Assim, viu? quem é pai já é velho, já. Então, Ele já é pai? já. Ah, então ele é velho. É velho. A Entendeu? pessoa torna-se velha a partir do momento que ela vira Tudo bem, Então, velho. já é pai, Agora já eu é sou. casado, já... Agora eu sou um senhor. É. Então, quando as amigas da filha for lá em casa, vai me chamar, oi tio. Nossa, que horrível, né? Oi, vovô. Oi, vovô. O vovô E já aí, pensou? tiozinho? O vovô já ia dar arrepio, da Quando chama de senhor já é meio estranho, né? Mas é respeito, eu me sinto importante quando me chama de senhor. Só porque é pai. Porque é lógico. Bom, voltando aqui para comunicação não violenta. Bom, nós temos aí diversos exemplos. A gente citou, né? Exemplos de casa, exemplos na escola e exemplos em todo lugar. Então, a gente tem que procurar exercer a empatia onde quer que nós estejamos. Seja em casa... E ó, eu vou te falar, seu irmão foi empático. Você não. Porque ele, como mais velho, homem, tendo mais força, era só ele te tirar de cima do banco e já era. Machista opressor. Machista Exatamente. opressor, que isso? Não querendo ser machista opressor, mas olha só como seu irmão foi consciente, porque se fosse um outro, ele ia falar, então vem aqui. Faz tempo isso? Faz. Então, bastante tempo. pior ainda, né? Que foi uma criança, sai daí. Olha só, Pelos tá vendo? cabelos, sai. Só venha. Inclusive, eu faço muito isso com meu irmão. Ah, é? Exatamente. Tadinho. Você- A gente vê que, né, é uma criança, fala, quem vai mandar em mim aonde? Até parece. Aonde até parece, exatamente, até parece, realmente. Ele foi Oxi. empático. Eu chego da escola e já falo, sai da TV. Meus irmãos estão lá deitados no sofá, né? Eu falo, sai da TV. Chegou da escola às 7 horas da noite, até 9h30, quer fazer o que ainda na TV? Verdade, tá na hora de estar dormindo Não, já. tá dormindo, pra acordar cedo amanhã. Oxi, eu chego da... Mas eu, vamos ser mais empática, né, querida? Vai dormir. filho da Vocês mãe. ficam no celular, Não, que vocês vai estão dormir. falando da criança, deixa a criança lá curtir a TV, vocês ficam no Deixa celular. Exatamente, às vezes curtir a ainda TV. pega a televisão e fica mexendo no celular na frente Né? da televisão. Palhaçada. Nós fizemos- eu tava, só comentando aqui, eu tava lendo não, né? Tava vendo um podcast, ouvindo um podcast com um neurocientista. E eu, em breve, vou trazer essa pauta aqui, que é falar como o celular tá nos deixando... Deixando vocês Nossa. menos não. inteligente. Você não se faz, utiliza Porque, eu vou me tirar um pouco do âmbito, porque alguma das coisas que ele faz ali eu pratico, né? Como ler um livro. Mas eu também leio. Então, daquelas coisas ali, eu também... Nós vamos falar depois no próximo episódio. Convida a não gente. perca, não É pra perca. convidar a No gente. próximo episódio. Não no próximo, mas em um próximo episódio nós vamos falar sobre isso. Sobre... Século que vem, tá? Século que vem, olha aqui. Nossa, não. Agora a gente vai fazer rotineiramente. A gente vai manter aqui Tá o bom. podcast ativo. Mas nós vamos falar sobre esse assunto aí. Quero ver se vocês concordam ou não com o ponto de vista do neurocientista, Tá bom. não Tudo meu. bem, tudo bem. Tá? Ele usa até palavras, assim, falando que a geração está mais burra. Eu vou carinhosamente falar que vocês Já são menos discordo dele. inteligentes. Oi? É Já porque discordo o que dele. é inteligente tá na nossa mão, né? Exatamente. 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 Mas aí se você não souber usar, mas é comunicação não violenta. Então não vou falar que vocês são burros, eu vou falar que vocês são Do menos nada um inteligentes. debate aqui, né? De... Sobre o quão mal o celular faz. É. Mas olha aí é que está debates. Debates é muito interessante a gente pensar num debate, porque um debate é diferenças de ideias. O debate não é uma discussão, não é para ser uma coisa agressiva. Então você reconhece as pessoas que têm assim um intelecto melhor quando você vê que no debate ela sabe argumentar ou se no debate ela procura ofender. Então o debate é isso, discutir ideias não é especificamente você agredir a pessoa verbalmente. É justamente você ter a comunicação não violenta, você expor as suas ideias sem ser ofensivo com outras pessoas. No ano passado a gente debatendo na sala. Exato, os Professor. professores fazem os... Eu acho incrível, eu poderia voltar com esses debates. Então, É que só quem fazia era o professor de história. Eu esqueci o nome dele. Gustavo. Gustavo. É. Então, esses debates eu acho assim, agrega, né? Porque você expõe a sua opinião, você ouve a opinião do outro, mas você tem que aprender a aceitar a opinião do outro, né? Exatamente. Então, não é porque
Você é palmeirense, eu não sou palmeirense, a gente agora é inimigo. Não tem nada a ver. Você tem os seus motivos para ser, eu tenho os meus motivos para não ser. E agora a gente está numa época do ano onde isso é muito mais conflituoso, porque a gente está numa época do ano de política. E Fora Bolsonaro. Meu Deus do céu, quer derrubar a live mesmo. A live não, vai derrubar o vídeo. Vai derrubar o vídeo. Mas é aquilo, nós temos uma geração extremamente não politizada, mas uma geração que aprendeu a ter lados políticos. Então nós temos aí pessoas que são direitistas, nós temos pessoas que são esquerdistas, ou na verdade a pessoa simplesmente defende uma posição de um político X ou de um político Y e entra os conflitos aí, né? Porque, o fulano falou isso, mas o fulano tá certo, mas não sei o quê. E aí, o que determinados candidatos reproduzem, as pessoas acham que tem que reproduzir aqui na vida real. Então, se um candidato X, ele é agressivo, a pessoa acha que ele tem que ser agressivo também, e o outro vai responder. Então, aí acabam surgindo, que nós já presenciamos aqui, né? Brigas por causa de política dentro da escola. Na minha época de escola, isso não existia. A gente tava nem aí pra política. E hoje em dia, não. Armin, você tá falando Por isso que sobre... tem na situação atual, olha só. Crianças que não gostam de política. Você falando sobre a pessoa ser agressiva com você e você ser agressivo com a pessoa, né? E assim sucessivamente. Eu acho que cria, né, aquela questão do efeito manada. Né, onde um faz, outro é fazendo, um faz, outro é fazendo, acaba indo atrás. E quando alguém quebra esse ciclo, acaba que ele não vai passando pra frente, né? Outra pessoa vê e começa a fazer o efeito manada num sentido positivo. Uma coisa, quando a Márcia trouxe pra gente esse tema numa reunião do Grêmio com Direitos Humanos, teve uma questão que eles levantaram lá dentro sobre a pessoa ser agressiva comigo, por que eu não posso ser agressivo com a pessoa, né? E aquilo até gerou um debate lá dentro sobre isso, realmente, sobre você ser agressivo no mesmo modo que a pessoa é agressiva com você, que é o que realmente acontece na maioria das vezes, né? Você é agressivo ou alguém é agressivo com você e a primeira intenção é realmente devolver no mesmo tom com a pessoa. E a partir do momento que a gente pensa ao contrário disso, de quebrar esse ciclo, eu acho que aí realmente começa também a ser colocado a comunicação não violenta. Exatamente. Não querendo pregar aqui uma religião nem nada, mas tem uma frase de Jesus na Bíblia, né, que ele fala, né, se alguém te bater do lado direito, dê o lado esquerdo para a pessoa bater. Então, na verdade, ele está falando que você tem que apanhar. Não, ele não está querendo dizer isso, mas ele está querendo justamente falar isso, né, de você romper esse ciclo do ódio. Se você agir com a pessoa da mesma forma, você vai estar propagando isso. É como fala aquela coisa, né, é um assassino, ele tem que morrer. Então, na verdade, quando eu mato um assassino, eu não estou tirando um assassino do mundo, eu estou criando dois. Exatamente. Então, tem essas coisas que a gente precisa romper esses ciclos. É justamente isso que o Maicon falou. Se eu reproduzir de forma agressiva, então eu não estou fazendo nenhuma diferença. E um outro exemplo também seria, não lembro quem cita isso, mas fala que quando você está discutindo com uma pessoa e você quer que aquela pessoa te escute, não adianta você aumentar o tom da sua voz à mesma altura que aquela pessoa, que ninguém vai se escutar. Então, o certo seria abaixar o tom de voz e fazer com que aquela pessoa se adapte àquilo que você está falando. Porque a partir do momento que ela está gritando e está te ouvindo ali, né, gesticular contra ela, ela vai abaixar o tom de voz dela para tentar te escutar. Isso é uma técnica pedagógica. Uma técnica pedagógica. Não lembrava de onde se era, mas lembrava da situação em si. Então, acho que realmente é uma coisa que são modos de se tratar as coisas, né? A partir do momento que a gente passa a observar e a tratar as coisas de um segundo plano, não de primeira, assim, sabe, impulso, a gente passa realmente a trabalhar isso. Sim. Exatamente. E é justamente isso que você falou. Que aí tem isso, né? Eu gritei com a Raíssa. A Raíssa vai gritar comigo mais alto. Aí eu vou gritar mais alto com a Raíssa. E aí vai ficar dois esgoelados lá, sem voz depois, de tanto querer gritar um com o outro. E é isso. A gente tem que parar de reproduzir essas comunicações não violentas. E é engraçado, na sala de aula eu fazia muito essa questão, né? Quando você ou não quer, né? Você vai discutir com uma pessoa, você não pode gritar, né? Então, você abaixa o tom de voz para a pessoa se acalmar também, né? Então, a pessoa já está exaltada, você vai gritar, você vai deixar a pessoa mais estressada ainda. Então, abaixa o seu tom de voz, fala sério com a pessoa, fala num tom de voz normal. A pessoa também ela vai se igualar a você. Inconscientemente, você vai ver que isso é inconsciente. A pessoa, inconscientemente, ela começa a adotar o mesmo tom de voz que você, está vendo? E aí você sai como maioral ainda.
Ó. Muito bom. Tá vendo? Então, quando você for discutir com seu irmão, você discuta com ele assim. Meu irmão tem 6 anos. 6 anos? Ah, o meu com Sabe 6 nem anos já era falar fundado. direito. Não, mas ele é folgado, só que ele nem falar direito, sabe? Coitado. Oxi, com 6 anos? É, não, tipo, ele fala, mas quase tudo errado. Você Tadinho. só vai saber se sabe você conhecer. que Isso é um bullying que você tá fazendo Não, com seu eu irmão. amo meu irmão. Ah, a gente entende. Ai. Não, é sério, eu amo meu irmão, tadinho. Mas às vezes ele enche o saco. E ela usa esse exemplo de querer falar mais alto. Então, você é a mais velha, né? É só às vezes, tá? Vou citar aqui o livro que eu li. Esqueci o nome do autor. Pai, filho e... Não, que pai, filho, Não, pai, é filho, irmão, Espírito irmão Santo. mais velho. Irmão mais novo, velho. isso. Ai, Irmão deixa eu achar aqui o nome do Pai, autor. filho. E aí vocês podem procurar esse livro pra ler, tá? Eu li já 2 livros desse autor. Irmão mais mais velho, velho, irmão irmão do meio meio e e irmão mais novo. Isso aqui, ó. Exato. Irmão mais... Mas já achou vi já o aqui. nome, já falamos. Irmão mais velho, irmão do meio, irmão mais novo. Chama Kevin Lehman, o autor desse livro. É um psicólogo, tá? E aí ele fala justamente essa questão do irmão mais velho, né? Ser aquela pessoa que tem a característica de líder, organizado, mandão, né? No caso de vocês. Aí existe o irmão do meio, né? Ou melhor, vamos falar do mais novo. Tem o irmão mais novo, que é o bagunceiro, que é o mimado, Ai. que é aquele que é insuportável. Raiva e estresse. Esse é o mais novo. E tem o irmão do meio. Que quem é o irmão do meio? É aquele irmão apaziguador. Que não existe no meu caso. É, como são só 2, então não tem aí no esse caso, caso. esse irmão do meio sou eu. É você. Você tem que ser a apaziguadora. Você que vai ser aquela que vai gerenciar os conflitos que há ali na seu... Pode saber, né? Entre seus irmãos mais velhos e seus irmãos mais novos. É isso. Você é o mais velho? Sou mais Ela é velho, bem mas feliz minha irmã com a do meio, Ela notícia. realmente não é apaziguadora. Ela é a que causa confusão. É mesmo? Pior que... Ela é a especial. Tem umas exceções, né? Leiam um livro que vocês vão ver que há várias exceções, tá? Mas é um livro muito bom. Irmão mais velho, irmão do meio, irmão mais novo. Kevin Lehman. E o filho único? O que faz? É feliz. É feliz. Ou não. Ou não. Não, é feliz. Não, leio, tem todos os tipos lá. Todos os tipos todos os tipos não, né? Mas a maioria dos tipos de irmãos tem lá. Vocês vão ver, vocês vão falar. Aí você vai ler um e você vai falar: me enquadro nesse aqui, ó, que interessante. Me identifiquei. Eu me enquadrei no mais velho, exceto da parte do mandão, porque sou eu. Você não sabe mandar nos outros? Não, eu só falo e eles têm que obedecer, a culpa não é minha. Por ser mais velho. Tá vendo? É isso, é Ah, mas característica eu do não mais sou velho. mandona. Não. Um dia você Não, vai ser, acredite. tipo, eu falo as coisas que ele tem que fazer porque ele não vai saber fazer sozinho. Não vai vir do consciente dele, preciso fazer isso aqui. Mas a visão dele você mandou, né? É tudo questão de O visão. problema é dele. Meu irmão falava que eu só ia falar com ele pra criar discórdia. Nossa. Pesado, hein? É porque, assim, lá em casa, quando ele morava lá em casa ainda, dormia ele e meu tio no mesmo quarto. Era um quarto pra eles dois. E aí eu sempre ia lá fazer uma pergunta pros dois lá e ficava... Eles começavam a discutir lá e ficava lá assim. Credo. Eu chegava lá, mas não era na inocência, Você foi tipo, instigar. Tadinha. Ele estava quieto, só pra começar. Mas aí eu fui lá, eu só fui perguntar uma coisa. Tipo, qual a diferença de mais e mas? Eu sabia. Aí só os que eu dois ia lá acabavam perguntar. discutindo. Eles acabavam discutindo. Tipo, mas a a culpa não diferença é de sua. mal com L e mal com U. Eu ficava lá perguntando os negócios e eles ficavam lá discutindo. Eles saíam, sai daqui, Yasmin, só queria discórdia. Mas não era a intenção, gente, tá? Mas aí é eles que se estranhavam do nada. começava a discutir Não lá. exerciam a comunicação não violenta. Exatamente. Beleza, a gente já falou bastante aqui sobre comunicação não violenta. Agradeço a participação de vocês aqui no nosso podcast de hoje. Poderia falar Agradeço. mais. Poderia. Acho Mas que a gente falou mais do que no outro eu hoje. também acho que a gente falou mais do que no outro. Aí vai ver 2 minutos. Ou não. Agradecer a Duda que tá ali ajudando a gente. Muito obrigado, Duda. Você não quer dar um oizinho aqui pro pessoal, não? Então tá bom. Muito obrigado, pessoal. Então não se esqueçam, o vídeo vai estar no YouTube e também vocês encontram no Spotify, ok? O nosso podcast para vocês ouvirem. Curte, comenta, Se puderem, compartilha. dê um like, comenta, Manda pra compartilha avó pros assistir, pro coleguinhas, tio. tá bom? Manda pra família toda, tá? E aí até o próximo episódio, que eu não sei quando vai ser. No século que vem, já falei. Valeu. Beijo, tchau. Tchau. Ou SMR. Fora Bolsonaro.